efeitos de visualização e campo de visão através dos espelhos. Então agora a gente vai para uma coisa bastante técnica, porque eu quero que você aprenda quais são os elementos e que critérios técnicos a gente deve entender para prevenir certos efeitos. Então é muito importante que você domine isso, né? Para compreender plenamente a importância dos retrovisores e como eles têm que ser ajustados, que é o que você vai aprender daqui a pouco, é fundamental discutir princípios físicos que governam o que a gente chama de visualização através de espelhos. Isso é muito importante. Assim também como entender efeitos práticos que esses princípios têm sobre o campo de visão do motociclista. Ou seja, esse entendimento ajuda a melhorar, maximizar a eficiência do uso do retrovisor na identificação dos perigos. Então, se você entende o princípio físico por trás do uso dos espelhos, você consegue também fazer certos cálculos que são fundamentais para a prevenção do risco, no final das contas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro que eu quero falar, primeiro princípio, ou primeiro efeito, é o que a gente chama de efeito da reflexão da luz. Então, os retrovisores eles funcionam com base na lei da reflexão, onde a luz que incide sobre uma superfície plana ou curva é refletida, permitindo que os objetos fora do campo de visão, direto do piloto, sejam vistos. Então, aí a gente tem regras para tipos de espelho. A gente também vai tratar um pouquinho aqui daqui a pouco, tá? Espelhos planos oferecem uma representação mais verdadeira do tamanho e da distância dos objetos. Espelhos planos são aqueles convencionais que 99,9% das motos possuem, né? Então eles trazem uma representação mais real do tamanho e da distância. Já os espelhos, que a gente chama de espelhos... E aí uma coisa importante, porque os espelhos planos, eles apesar de oferecerem essa benefício de tamanho e distância, eles têm um campo visual limitado. Então eles têm um range, um alcance visual limitado. Já os espelhos convexos, né, são aqueles espelhos que têm uma concavidade para fora, tá? Não é o espelho para dentro. Aliás, esse ninguém usa, né? Mas os espelhos convexos, por outro lado, eles distorcem a imagem, fazendo com que os objetos pareçam menores, né, mais distantes do que realmente estão. Todavia, eles ampliam o campo visual. Você tem um ganho de campo visual, tá bom? Na pesagem entre côncavo e plano, a gente fala daqui a pouco, côncavo não, convexos. Na pesagem entre convecção e plano, eu tenho uma opinião, mas daqui a pouco eu vou compartilhar isso com você, até para você ter cuidado com as mirabolantes ideias, né, de colocar aqueles espelhinhos, sabe aqueles espelhinhos redondos na ponta do seu retrovisor? Cuidado com aquilo ali. Então serve tanto para carro quanto para moto, tá? O que a gente vai falar, ok? Próximo efeito que é muito importante a gente entender sobre a visibilidade através de espelhos é a questão, como eu falei, dei um teaser aqui, da distância e tamanho dos objetos. E é muito importante que você tenha esses conceitos, porque, afinal de contas, quando você sabe isso, você consegue estabelecer uma relação de cálculo da distância e do tamanho do objeto. Ou seja, a utilização de espelhos convexos, né, nos retrovisores de motocicleta é uma prática comum. Alguns colocam aqueles, né, porque querem um campo de visão ampliado. No entanto, essa vantagem, aí é o principal fator pelo qual eu critico os espelhos convexos, é que justamente há um efeito colateral muito grande, que é o efeito de alterar a percepção de distância e tamanho do objeto refletido. Ou seja, os usuários eles tendem a ter uma noção de que o objeto está muito lá atrás, e isso pode causar um erro de julgamento de manobra, né? E também tendem a entender que esse objeto é menor do que ele aparenta, e isso também causa um erro
de julgamento. É muito importante que vocês que usam espelhos que são convexos, vocês são obrigados a se adaptar a essa distorção. Essa distorção tem que ser algo que esteja ali presente, que seja consciente, ou seja, você aprende a julgar as distâncias da maneira mais eficaz, né? E através de uma experiência de uso dos retrovisores. Mas, de novo, sempre haverá margem de erro nesse cálculo de distância. Então, essa é uma coisa que você tem que colocar bastante atenção na hora de escolher por usar um espelho convexo, tá bom? Próxima coisa sobre efeitos físicos dos espelhos, né? Ângulo de visão e ajuste final dos retrovisores, que é o que eu vou falar não agora, tá bom? Mas o campo de visão proporcionado pelos retrovisores depende significativamente do ajuste. Então, a posição ideal do espelho, ela permite com que o piloto veja uma parte lateral da moto, uma parte da estrada. É sempre assim a composição: uma parte lateral da moto, uma parte da estrada, um mínimo de parte do corpo e, às vezes, um mínimo de movimento de cabeça. Então, esses são os 4 pilares, já começando a entender sobre isso, já começando a antecipar, são os 4 pilares para você pensar na hora de ajustar o seu retrovisor. Quais são 4 elementos que o ajuste deve permitir? Lembrando que eu ainda não estou ensinando a fazer o ajuste, tá? Então, primeiro, eu preciso ter uma parte lateral da motocicleta no meu campo de visão. Tem gente que ajusta o retrovisor e não vê a moto, já está errado daí. Segundo, eu preciso ter uma parte visual da estrada ou da rua, enfim. Eu preciso ter uma pequena parte do corpo aparecendo, você vai entender por quê. E eu preciso, às vezes, no ajuste, ter noção, ter visibilidade de uma pequena parte da cabeça, tá? Isso varia de moto para moto, especialmente motos esportivas podem e devem usar essa 4ª métrica que eu falei, que é uma pequena visualização da cabeça, uma pequena visualização de movimento na cabeça, tá bom? Mas, de novo, eu ainda não falei sobre como ajustar, tá? Próxima coisa em relação aos efeitos dos espelhos é o ajuste personalizado para cada piloto. Isso parece óbvio, mas não é, porque às vezes você entra num sistema de informação que diz para você que existe um padrão de ajuste, né? Não, o retrovisor deve ficar assim, deve ficar assado, ele tem que ter X% do horizonte. Não é verdade, não é verdade. Isso depende do piloto. Cada motociclista tem uma estatura, uma posição de pilotagem única, uma relação entre o uso da moto e a sua estatura, que é o que a gente chama de ergonomia de pilotagem. Então, isso significa que os ajustes não são universais, pessoal. Então, na hora que você pega um conteúdo por aí que te leva a ter uma fórmula mágica de um ajuste universal, estático, está errado, porque é impossível dar uma fórmula mágica de um ajuste perfeito se eu não sei essa variável tão importante que é a questão da estatura do piloto, do posicionamento dele sobre a moto. Sim, se você curva a coluna, se você usa a coluna ereta, existem variáveis. E desta ergonomia, que é esta relação do piloto com o ato da pilotagem. Não existe isso. O ajuste ele tem que ser feito de acordo com cada piloto e mais, com o piloto sentado na moto. Já estou antecipando algumas coisas também. Em posição normal de pilotagem.